Dando continuidade aqui ao nosso estudo de Kuzari, a gente aprendeu na aula passada um pouquinho sobre o Mizmor Kuf Dalet, o Mizmor 104 do Sefer Tehillim, e lá o Haver mostrou para a gente como existe uma certa Kabbalah, uma certa equivalência entre o que David HaMelech fala no Sefer Tehillim, a criação do mundo. Ele está tratando bastante sobre essa nossa grande criação, esse grande mundo no qual a gente se encontra. Dando continuidade a esse pensamento, o Haver tenta trazer o Kuzari de volta para o nosso assunto. O assunto da criação do mundo, de um ponto de vista filosófico, não necessariamente judaico. Então, a gente falou até agora que o mundo foi criado com uma matéria chamada Yuli. Essa matéria foi tomando formas diferentes, começando com os 4 Esodot, os 4 elementos originais, que seriam terra, água, ar e fogo. Muito bom. Baseado nesse pensamento, o Haver começa a analisar o mundo no qual a gente se encontra, tentando encontrar a Chokhmah Elokit, a sabedoria divina por trás da criação desse mundo. Então, ele compara entre a sabedoria divina, que os filósofos chamam de Sechel HaPoel, aquela sabedoria que produz, que cria, que é dinâmica, que é basicamente a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Obviamente que se a gente acredita no Sechel HaPoel, ou se a gente acredita em Hashem, em Akadosh Baruch Hu, são duas compreensões completamente diferentes, duas emunot diferentes. Isso tem uma consequência, tem um resultado muito diferente em quem a pessoa vai ser, no modo como ele vive, na compreensão dele do mundo, isso a gente falou lá atrás, mas de qualquer jeito o Haver fala, olha, vamos pensar dessa forma, como foi criado o mundo, como foi criado com esses 4 Esodot, com esses 4 elementos, e como ele foi se desenvolvendo, e a gente vai chegar a uma conclusão extremamente interessante, extremamente importante com relação a isso. Então fala o Haver o seguinte para a gente, olha, o primeiro elemento criado foi o Esod Afar, foi o elemento da terra. O elemento da terra, ele tem a capacidade de criar algo menos delicado, mais simplório, menos desenvolvido. Com o Yesod Afar foi criado o que a gente chama hoje de reino mineral. Kadosh Baruch Hu pegou aquele primeiro Homer, o Homer chamado de Yuli, e colocou nele a Tzurá de Afar, a Tzurá de terra. E a Tzurá de terra não é só a terra que a gente consegue mexer, é tudo parecido com a terra, digamos assim, é tudo que é estático, pedras, terra, ouro, prata, qualquer um dos minerais, todo o reino mineral. Todo o reino mineral foi o primeiro passo da criação, ele foi criado justamente com o Yesod Afar, com o elemento da terra. O segundo passo da criação é um passo já um pouquinho mais desenvolvido. A segunda tzurá, a segunda forma que o mundo recebeu, foi algo um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais complexo do que o reino mineral, é o reino vegetal. Aqui entrou o Yesod da Maim, Yesod da água. A água já tem um pouquinho de vida, já algo um pouquinho mais desenvolvido, e aqui foram criados os tzmachim, as plantas. Olhando na Briá, olhando na criação também. Primeiro Deus criou o céu e a terra, depois da terra veio a criação da água, as plantas, depois o animal, depois o homem. Lá também tem essa ordem. Mas de qualquer jeito o Haver fala, olha, a segunda tzurá, a segunda forma a ser recebida depois da tzurá do Afar, depois do Yesod do Afar, que é o da terra, veio o da água. As plantas já são um pouquinho mais desenvolvidas. Elas crescem, elas se alimentam, certo? Fotossíntese, e elas tentam se espalhar um pouquinho, elas já têm uma certa vontade, um certo sentimento dentro delas. Ainda não são animais que andam por aí, como a gente vai ver na continuação, mas as plantas já são mais vivas do que as pedras, por exemplo. Por quê? Porque o Yesod com o qual ela foi criada já é um Yesod um pouquinho mais complexo, um pouquinho menos simplório do que o das pedras. Depois disso vem o Yesod da Avir, Yesod do ar. O ar representa a Tnuá, o movimento. Os animais, eles foram criados, de novo, Hashem pegou a matéria, chamada Yuli, e colocou neles uma tzurá um pouquinho diferente, uma tzurá um pouco mais evoluída, mais e mais complexa do que a anterior. É uma tzurá, é uma forma que ela já é a forma do ar, em que ela tem um movimento. Igual o vento bate, igual o ar anda por aí, assim os animais eles receberam a capacidade de se movimentar. Então, se até agora a gente tinha reino mineral, são as pedras feitas do Yesod do Afar, da terra. Depois a gente tinha o reino vegetal, que são todas as plantas, todas as árvores, todas as frutas, feitas do Yesod da água, eles são muito conectados com a água, eles precisam da água para viver. Já vem o animal, já vem a próxima etapa da criação, que é já o Yesod do Avir, que é a matéria, o elemento chamado de ar. Chamado de ar não só pelo fato de eles precisam respirar,
mas sim porque ele tem a capacidade de se movimentar. Os animais, eles já conseguem buscar comida num lugar longe, diferente das plantas, diferente do reino mineral e vegetal. O mineral não quer nada, mas não tem necessidade de se alimentar, mas o reino vegetal, ele depende que as coisas venham até ele. O reino animal, ele já pode seguir atrás dos outros, já pode procurar a comida, já pode caçar. Esse reino animal, ele foi formado, de novo, entre parênteses aqui, ele traz questões que, olha, se você parar para pensar como a Kadosh Baruch Hu criou esse reino animal, você vai conhecer, vai perceber a Chokhmah de Kadosh Baruch Hu no mundo. Porque o animal como o leão, por exemplo, é um animal que precisa de carne, então ele foi criado com dentes afiados, com patas, para ele poder matar a presa dele. Já a presa, o cervo ou qualquer outro animal, ele foi criado com medo, ele é mais medroso. Isso que ele é mais medroso, já que ele não tem a capacidade de se proteger, a Kadosh Baruch Hu colocou nele um certo medo, uma falta de coragem para ele fugir do predador, porque se ele for tentar enfrentar, ele não vai conseguir. E a Kadosh Baruch Hu colocou nele também a velocidade, a capacidade de ir muito rápido. Então, Hashem equilibrou, mais ou menos, digamos assim, o reino animal também. Então, esse reino animal foi criado com Yesod Avir, com o elemento do ar, então eles têm capacidade de se mover e ir atrás do que eles buscam. O ser humano, ele foi criado com o Yesod mais elevado que tem, o Yesod da Esh, de um pouquinho mais espiritual, um pouco mais abstrato. O Esh, o fogo, não é o fogo que a gente encontra hoje em dia, seria a energia, basicamente, mas o Yesod da Esh que representa o lado espiritual que existe no mundo. Então, se a Kadosh Baruch Hu pegou a matéria e criou o ser humano com Yesod Ha'esh, isso significa que o ser humano ele tem uma capacidade, ele tem um potencial que está além do potencial dos animais, que é a capacidade de se conectar com o mundo espiritual através do pensamento, através do sechel. Sendo assim, explica para a gente o Haver o seguinte. Então, isso ele tratou do mundo natural, basicamente, digamos assim, certo? Como foi criado o mundo usando esses 4 elementos. Mas isso nos mostra algo extremamente interessante, fala o Haver. Por quê? Porque o ser humano, ele chegou numa situação em que ele está acima dos animais, acima das plantas e acima das pedras, digamos assim. As plantas, o que move elas, o que faz com que elas se mantenham vivas, digamos assim, são as tavot, são os desejos, a busca pela água, a busca pelo alimento, a busca pelo que elas precisam para viver. Isso é algo instintivo, é uma tava. Os animais, eles além desse instinto, eles também têm um certo tipo de sentimento, podemos dizer assim. Eles já ficam bravos, o animal fica nervoso, fica com raiva, isso da caça, a capacidade de sentir alguma coisa, sentir não só um desejo instintivo, mas os animais já têm algo um pouquinho mais evoluído, que é o sentimento. O ser humano está acima disso. O que define o ser humano não é nem o instinto, nem os desejos instintivos naturais, nem os sentimentos, o midata kas, seja raiva, seja alegria, e sim, o que define o ser humano é a capacidade intelectual, racional, com o qual ele pode se conectar com algo espiritual. Então, se for assim, fala para a gente o Haver, o ser humano ideal, aquele que atinge o potencial dele, é aquele ser humano que vai focar e vai trabalhar principalmente o que ele tem de especial, que é o lado intelectual, é a capacidade de pensar as conclusões nas quais ele pode chegar, é a conexão com o mundo espiritual. Então, muita gente se empolga bastante com pessoas que, por exemplo, correm muito rápido, ou nadam muito rápido, ou conseguem dar saltos muito altos, certo? Entre parênteses, Olimpíada, todo mundo se empolga com as Olimpíadas, a gente senta lá e assiste, olha, aquele cara correu 100 metros em 9,73 segundos, e o outro pulou 5 metros e 20 centímetros, uau, e a gente se empolga com isso, a gente fala que a gente fica impressionado com essa capacidade, com a habilidade dessas pessoas, mas, por mais interessante, mais bonito que seja, mesmo acrobacia ou o que for, por mais bonito, interessante, impressionante que seja, tudo isso são capacidades do ser humano que não definem o ser humano como ser humano, definem o ser humano como animal, digamos assim. São capacidades que também os animais têm. Os animais correm, os animais pulam, os animais nadam. Então, essas capacidades que existem no ser humano, por mais impressionante que elas pareçam, por mais empolgante que elas sejam, não são as características que definem o ser humano como ser humano. Então, a gente tem que se empolgar não com as capacidades, entre aspas, animais, certo? Não estou falando que essas pessoas fazem isso, são animais. Obviamente que não, são seres humanos a serem respeitados, mas eles se dedicaram muito
para desenvolver, para evoluir, uma parte que não define o ser humano como ser humano, e sim uma parte na qual o ser humano pode ser equiparado com o animal, capacidade de correr, de nadar, de pular, de ficar dando cambalhotas. O ser humano tem que ser valorizado, seja a pessoa a si mesma, ou seja, quem são os nossos heróis, para quem a gente tem que olhar para cima, as pessoas que eles utilizam a capacidade intelectual que tem no ser humano. Isso daqui é o lado elevado dele, isso daqui é o que ele realmente foi criado para ser. Então, o ser humano que foi criado com Yesod Ha'esh, como o elemento do fogo, que é o mais elevado dos quatro, que aqui o Haver traz para a gente, ele está acima dos outros, está acima dos animais, das plantas e dos minerais, mas ele só vai poder ser considerado ser humano, ele vai só poder ser valorizado se ele utilizar essa parte dele, a parte da qual ele consegue se conectar com o mundo espiritual. Então, isso é o que transforma um ser humano em ser humano. Então, aqui o Haver, ele deu continuidade, ele voltou para o nosso assunto, certo? Tratando dos Yesodot, dos elementos da criação do mundo, da matéria original, ao Yuli recebendo formas diferentes baseadas nos quatro elementos, e ele traz essa reflexão de o que define o ser humano. Então, quando a pessoa for tomar uma decisão, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, baseado no que o Haver traz aqui para a gente pode dizer basicamente que tem dentro da pessoa, na verdade, três opções. Tem sempre três lados puxando ele. Tem o lado das tavot, o lado dos desejos, que é ligado ao reino vegetal, que é a água, que são os desejos da pessoa. Tem o lado dos sentimentos, que é ligado ao reino animal, como a gente falou, e tem o lado do intelecto, o lado racional. A pessoa que ele tem a capacidade de se controlar e de colocar o intelecto acima dos outros, ele é realmente uma pessoa, ele é realmente um ser humano, ele está atingindo o potencial dele. Então, embora o Haver esteja falando do mundo material, a gente pega daqui, a gente pode tirar dessas explicações o que tem por trás, o que tem no pensamento divino, como a Kadosh Baruch Hu vê as coisas. Então, mesmo que, como a gente já falou algumas vezes, mesmo que a ciência venha dizer que não existem esses quatro elementos, tem muitos outros elementos, mas de forma geral, esses elementos são, na verdade, representações de um lado espiritual, de um lado emocional que tem dentro do ser humano, que a gente pode usar mesmo essa ciência antiga, e mesmo que o Sefer HaKuz ele traz aqui para a gente, baseado nessa ciência, a compreensão de qual a definição do ser humano, qual a função dele, qual lado dele tem que ser mais evoluído e aprimorado, e qual lado não é tão importante assim. Nada, em breve continuamos. Até mais.